Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 4. O Canto 3 terminou com sexo e com um impasse. Menelau estava para vencer o duelo com Paris quando Afrodite interferiu no desfecho, levando embora o seu protegido e o colocando de volta no palácio para transar com Helena. E agora, o que fazer com os juramentos tão solenemente firmados? Menelau vai ser declarado vencedor, o que obrigaria os troianos a devolver Helena e reconhecer a derrota? Era o que Agamenon estava cobrando, mas a Ilíada vai de novo por um caminho inesperado. Inesperado para quem está lendo pela primeira vez, porque esse tipo de suspense que estou valorizando aqui e que a gente tende a achar que é fundamental numa história, não tem espaço na épica. Esse é um poema tradicional, ou seja, não só os personagens e as situações eram bem conhecidas. A própria estrutura da Ilíada era moeda corrente. Ninguém recordava quando tinha entrado em contato pela primeira vez com esse poema, porque todo mundo lembrava de conhecê-lo desde sempre. Mal comparando, é como a nossa relação com Romeu e Julieta, a tragédia de Shakespeare. Quando leio ou assisto à peça, já conheço a trama, seus protagonistas e as linhas gerais da ação, com seu desfecho terrível, sem saber quando entrei em contato pela primeira vez com tais informações. Eu sei, muita gente hoje surta com um mínimo spoiler, mas quantas vezes nós mesmos não temos mais prazer em rever uma série ou filme do que em ver pela primeira vez? Será que também não curtimos desfrutar os detalhes do que conhecemos, em vez de sermos sempre surpreendidos pela novidade? Não podemos reler aquele conto-romance sem surpresa com a trama, só pelo deleite de encontrar surpresas insuspeitadas? Ou assistir a uma partida cujo resultado, totalmente inesperado, já sabemos qual é? Com Homero, como continua a acontecer com tanta coisa hoje, o prazer está mais na repetição e na possibilidade de uma percepção nova a cada vez. Diante do impasse criado pelo Canto 3, a ideia não é focar no que vai acontecer, mas em como Homero vai construindo o seu edifício épico. E não surpreende que os deuses, que nunca saem de cena de vez, tomem de novo as rédeas. O canto 4 se abre com eles reunidos, olhando tranquilamente para a polis troiana, e logo vem o diálogo entre Zeus e Hera, o casal que já tinha conversado no final do canto 1. Atena também participa da conversa, não por acaso as duas deusas preteridas por Paris em seu juízo ou julgamento. A gente sabe de que lado elas estão, e suspeita que Zeus, junto com tantas coisas em jogo, como a vontade de honrar Aquiles e o apreço que sente pelos troianos, que Zeus pensa em algum tipo de equilíbrio e justiça. Mesmo que o espírito dele no início desse episódio seja meio galhofeiro, porque ele provoca Hera, propondo o fim do conflito, tudo o que ela não quer, e ele tampouco. Tem uma certa dose de comédia aí, como em outras participações divinas em Homero. Mas no fim fica decidido que Atena vai fazer Pândaro, um ótimo arqueiro troiano, disparar uma flecha contra Menelau, quebrando assim a trégua que tinha sido firmada para o duelo com Paris. Flechada é coisa de Apolo, o deus arqueiro que apoia a Troia. Aqui, estrategicamente falando, é um ato insensato e, de certa maneira, mais um ataque a Menelau. Lá atrás ele tinha sido lesado com o rapto de Helena, quando recebeu Paris como seu hóspede. E agora, 10 anos depois de estar perto de vencer um duelo encerrado desonestamente, ele é alvo da flechada de um troiano. O que Atena faz então, ao colocar essa péssima ideia na cabeça de Pândaro, é meio que reforçar o crime dos troianos. Agora os gregos têm ainda mais motivos para atacar. O interessante é que a mesma Atena que atiçou Pândaro vai lá proteger Menelau, que não se fere mortalmente. Mais interessante ainda é Homero usar a seguinte comparação na hora em que Atena protege Menelau. Para afastar a seta da epiderme, bastou-lhe um gesto, como se uma mãe espantasse um mosquito para longe do seu filho que dorme docemente. A deusa virginal é vista como mãe do guerreiro que ajudou a ferir. Mas tudo bem, o que importa é que o plano deu certo, os ódios foram reavivados, vai ter guerra. Antes, um detalhe: na hora em que Menelau é ferido por Pândaro, Homero usa um recurso raro,
o narrador fala com Menelau. Na verdade, ele interpela Menelau. Nesse momento, Menelau, de ti não se esqueceram os deuses ditosos. Por que fazer isso? Talvez porque esse recurso, ao aproximar o narrador do personagem, nos aproxime dele também, porque cria alguma empatia. Quando Homero se dirige a Menelau, é como se ele quisesse fazer a gente sentir algo por Menelau, ou se sentir como Menelau, ou que a gente se comovesse com a injustiça sofrida por ele. Não é por acaso que essa mesma ferramenta vai ser usada lá na frente também com Patroclo, o melhor amigo de Aquiles, e que Patroclo seja também, como Menelau, um herói ao mesmo tempo central na trama e um pouco à sombra, um homem bom injustiçado. Mas vamos voltar para a guerra que ainda não aconteceu na Ilíada. Ela seria uma consequência natural da ação burra de Pândaro. Mas, de novo, não é por aí que Homero vai. O primeiro morto em combate do poema só vem quando faltam uns 100 versos para acabar o canto 4, quase 2.000 versos depois do início da narrativa. É a tensão da espera em sua melhor versão. Ao sonho de vitória que Agamenon tinha tido no canto 2, se sobrepõe agora, no canto 4, um novo motivo para lutar, desrespeito à trégua incitado por Atena. O que acontece entre a flechada de Pândaro e Menelau e a primeira morte, para retardar ainda mais as coisas? Homero traz de volta ao primeiro plano Agamenon, aquele rei atrapalhado que mais desorganizou do que organizou o exército no canto 2. Aqui, depois de conversar com o irmão ferido e cuidar para que Menelau recebesse tratamento, ele vai inspecionar as tropas. Sim, a gente volta um pouco ao ponto imediatamente anterior ao catálogo das naus, mas agora é diferente, porque o caldo da Ilíada já foi engrossado com outros elementos e o comportamento do chefe não vai ser exatamente o mesmo. Homero vai focar em alguns encontros de Agamenon com seus homens, à medida que inspeciona as tropas. Alguns heróis já apareceram antes, como Nestor e Odisseu, mas outros são figuras de apoio, cujos nomes só foram citados e merecem ser destacados, porque vão ser importantes no desenvolvimento da narrativa. Eu sei, essa cena de inspeção traz o tipo de enfoque na liderança militar que não tem tanto apelo hoje para a maioria de nós, mas é algo que foi sempre apreciado em Homero ao longo dos séculos. Agamenon continua não sendo um líder brilhante. Eu já falei aqui dos problemas da conduta geral dele, mas ele tenta. O primeiro bloco de encontros é com os que estão preparados para lutar, Idomeneu, Meríones e os 2 Ájaxes. O segundo traz os que parecem despreparados, Menesteu, Odisseu, Diomedes e Stênelo. Dividindo esses blocos ao encontro com Nestor. Com Idomeneu e seu fiel escudeiro Meríones, sim, esse esquema de heróis que formam uma dupla desigual é tão antigo quanto Homero, e isso vai ser central na Ilíada. Com esses, Agamenon é só elogios, e eles trocam gentilezas. Com os Ájaxes, sim, Homero tem 2 guerreiros com nome idêntico, Ájax, a mesma coisa, só elogios, e eles nem respondem. Já com Nestor, que Agamenon encontra discursando para os seus comandados, que surpresa, o chefe sente alegria por causa da disposição do velho, e os 2 falam sobre como a velhice obriga um guerreiro a se ajustar a novas funções e explorar novas qualidades. Reparem aqui no contraste com a abertura do canto, quando a deusa Hebe, juventude em grego, derramava néctar nas taças das demais divindades. Finalmente, na sequência, Agamenon puxa a orelha de Menesteu e Odisseu, por parecerem relaxados. Recebe uma resposta atravessada de Odisseu e é obrigado a se desculpar. Já a longa censura dirigida depois a Diomedes, visto como inferior ao pai, o grande Tideu, é respondida pelo amigo Stênelo, com indignação, mas aí o próprio Diomedes, que tinha ficado quieto, interfere para pôr panos quentes. Tudo bem, discurso de repreensão é uma coisa meio típica na Ilíada, mas as críticas a esses 2 nomes, Odisseu e Diomedes, soam estranhas, porque Odisseu é quem tinha ajudado de forma decisiva Agamenon no canto 2, e Diomedes vai ser o cara no próximo canto, o canto 5. De novo a gente fica com a impressão de que Agamenon, ao fazer o que deveria como chefe, inspecionar as tropas, não acerta no alvo.
Seja como for, agora está tudo pronto para o derramamento de sangue. Ares, o deus da guerra, lidera os troianos e Atena os gregos. Pensa numa luta que é um balé com várias sequências padronizadas. Quantos filmes e séries não tem isso? Nem precisa ser luta, pode ser sequência de tiroteio ou perseguição de carro. As fórmulas prontas estão lá. Nas sequências bélicas também é assim. No fim desse canto 4, a sequência é esta, só para dar uma ideia. O grego Antíloco, filho de Nestor, mata um troiano com sua lança, Equépolo, nosso primeiro morto na Ilíada. Outro grego tenta arrastar esse cadáver para longe, para pegar as suas armas. Mas aí vem o troiano Agenor e o mata. Nova sequência, o grande Ájax mata um jovenzinho do lado troiano chamado Simoésio. O narrador comenta que seus pais nunca mais irão revê-lo, e a cena do corpo dele tombando é trabalhada ainda com um símile. Um troiano, vendo tudo, tenta atingir Ájax, mas acaba acertando um outro grego, que era companheiro de Odisseu, e arrastava o cadáver de Simoésio para longe. Odisseu se enraivece e acaba acertando com sua lança um outro troiano, um filho bastardo de Príamo. Os gregos parecem estar levando vantagem, e é hora de outro deus, Apolo, reanimar os troianos, lembrando-os da ausência de Aquiles. É só o aquecimento para o canto 5, o mais extenso e um dos mais movimentados de toda a Ilíada. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.